pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão da prova da FUVEST de 2023, da prova de conhecimentos gerais, uma questão de química. As questões de química nessa prova apareceram totalmente espalhadas, por isso, agora a nossa questão é a número 70. Eu vou começar com a leitura do enunciado, tirando dali as informações mais importantes. O carbono 14 é um isótopo radioativo com meia-vida de 5.700 anos. É gerada de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutron com nitrogênio atmosférico. Esse carbono 14 reage com o oxigênio e produz gás carbônico do carbono 14. Em função de seu decaimento e de suas taxas de deposição e formação, a proporção de gás carbônico do carbono 14 e de gás carbônico do carbono 12 na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Esses gases são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese. Os isótopos de carbono são transferidos aos organismos heterotróficos pela teia alimentar. Com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, quantidades significativas de CO2 têm sido lançadas na atmosfera. Isso importa também. Aumentando a concentração desse gás. Com base no exposto, o CO2 emitido a partir da queima de combustível fóssil, e aí você tem algumas opções escritas aqui de lado. Para a gente começar essa resolução, a gente vai tentar entender esse começo que avisa que, olha, que o nitrogênio, quando interage com o nêutron, forma o carbono 14. Então, constantemente o carbono 14 está sendo reposto na atmosfera terrestre a partir dessa interação. Esse carbono 14, através de uma reação de combustão, forma o gás carbônico, isótopo do 14. O carbono 12, por diversos outros processos, pode ser até uma combustão aqui também, uma reação com O2, forma o CO2 do carbono 12. Então, existem os dois. Os dois gás carbônicos, ou seja, as duas formas de gás carbônico, aparentemente mantêm uma relação razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Esses dois gases são absorvidos por alguns fotossintetizantes. Então, através da fotossíntese, esses átomos de carbono, tanto o 14 quanto o 12, vão fazer parte do organismo vivo. Então, aqui tem um organismo vivo. O organismo vivo, então, tem na estrutura dele as duas formas de carbono, tanto o carbono 14 como o carbono 12. E entre eles há uma razão, uma proporção. Acontece que quando o organismo vivo morre, então depois da morte ele se transforma naquilo que nós chamamos de um fóssil. Esse fóssil, ao longo do tempo, ao longo de 5.700 anos, esse fóssil que tem carbono 14 e carbono 12 numa proporção diferente de quando ele era vivo, porque ao longo dos anos o carbono 14 ele vai sofrendo desintegração, desintegra. Então, ao queimar um combustível fóssil, tá aqui, ao queimar o combustível fóssil, o carbono que é jogado para a atmosfera vai ser o carbono 12. Então, vai aumentar a quantidade de gás carbônico do carbono 12. Então, essa é a pergunta. Com base no exposto, o CO2 emitido a partir da queima de combustível fóssil, letra A. Mantém constante a proporção do carbono 12 e 14? Na verdade, não mantém constante. Vamos cancelar ela. Apresenta maior concentração do carbono 12 em relação ao CO2 atmosférico encontrado no período pré-industrial. Na verdade, vai ter menos carbono 14, porque se vamos queimar combustível fóssil, vamos queimar uma matéria que tem menos carbono 14, porque esse carbono 14 já desintegrou. Então, cancela. Maior concentração de CO2 do carbono 14, cancela. Contém quantidades iguais de carbono 14 e 12, dadas as taxas de formação e deposição de mesmo. Quantidades iguais? Não. Aumenta a proporção do carbono 12 em relação ao carbono 14 na atmosfera
em relação ao encontrado no período pré-industrial. Então, esse é o gabarito, essa é a alternativa. Vai aumentar a quantidade de carbono 12 na forma de gás carbônico. Isso porque quando eu queimo um fóssil, o carbono 14 dele já desintegrou. Boa parte do carbono 14 não está mais ali, já sofreu aqueles processos de decaimento, já passou pela meia-vida dele, como a questão falava aqui para mim. A letra E contém apenas gás carbônico de carbono 14, também não. Questão 70, gabarito letra D. Eu achei essa uma das questões mais inteligentes que eu já vi desse tema. Olha, para eu te explicar a resolução dessa questão, eu tive que vir trabalhando aquilo que o texto veio falando pra gente, tive que vir construindo a ideia toda da combustão, do decaimento do carbono 14. Eu espero que você tenha compreendido essa explicação, gostado da resolução. Eu gostei bastante dessa questão, achei ela muito inteligente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!